Minhas anotações, elas são meio complicadas de entender, então por isso eu resolvi gravar o vídeo. Né? Primeiro, o que é que a gente vai ter aqui? Ele fez uma diferençazinha, né? Eu faltei quando ele recapitulou, né? Fez uma revisão sobre juízos, mas aí depois ele falou de novo, né? A gente tem dois tipos de juízo. Juízo analítico, que é a priori, e juízo sintético, que tanto é a posteriori quanto a priori. A crítica da razão pura está tratando sobre isso daqui, ó. Juízo sintético a priori. Depois, ele deu uma característica do juízo analítico, que é a priori, né? Dizendo assim: a característica do juízo a priori, toda vida que nega o juízo analítico, ela resulta em uma proposição absurda. Não precisa entender isso daqui, dá para ir pelo exemplo. Peraí que eu tô difícil de triscar aqui no celular. Aqui, por exemplo, o triângulo tem 3 ângulos. Já está contido na definição de triângulo que tem 3 ângulos, né? Tem o do cantozinho aqui, tem o do cantozinho aqui, tem o do cantozinho aqui. É já a definição dele, que tem 3 ângulos, 3 lados. Né? E a definição, uma característica, né? É se a gente negar isso, torna uma coisa totalmente absurda. Por exemplo, né? O triângulo não tem 3 ângulos. Isso seria um absurdo. Depois, né? Ele explicou um pouco mais sobre isso daqui. Eu juro que eu não lembro direito. Mas é como se eu dissesse que algo é... Não, ficou meio complicado, mas tipo assim. O sujeito é predicado, no caso analítico. Se eu fosse tentar deixar o predicado até o sujeito, não tem como, então é sintético. Eu posso ter explicado, na verdade eu não expliquei, mas isso daqui eu não lembro. Não lembro qual o sentido disso daqui. Tem alguma seta que eu botei, mas como aqui dá pra ver, ele já falou sobre outras coisas, né? A diferença aqui do 3 pro 7. Eu não tô lembrando muito da explicação, né? Como eu disse, disso daqui. Mas aqui eu dei uma definiçãozinha aqui do sintético, né? Que sintético seria a posteriori, porque depende da intuição empírica, dos nossos sentidos. Eu tô caçando aqui onde eu botei o 4. Eu acho que eu pulei o 4 sem querer. Eu não tô vendo um 4, então eu vou aqui pro 5, né? Falando aqui sobre o juízo sintético a priori. Exemplos: a matemática, a física pura. Por mais que a física ela vá depender aí um pouco do mundo, da ordem do sensível, mas ainda assim tem a questão matemática nela. Aí tem a metafísica, né? Tem a metafísica que sempre quis fazer juízo sintético a priori, mas não investigou se isso seria possível fazer um juízo sintético a priori. E o que significaria isso, né? No caso, adquirir o conhecimento sintético antes da experiência. E voltando para cá, né? O juízo sintético, ele depende da experiência, né? No caso aqui, ele é a posteriori. E como eu disse, a crítica da razão pura, ela vai ver se isso daqui é possível, né? Um juízo sintético, que depende da experiência, ser a priori, sem antes da experiência. No caso, vai depender aqui do sensível, mas como assim? Entende? Aí por isso que ele diz aqui, né? Se quis dizer,
da metafísica, mas não investigou se é possível ter algum conhecimento sensível a priori. Eu acho que eu falei uma coisa errada. É uma definição melhor, né? Porque eu tô colocando aqui, como esse daqui, que não depende da experiência, e esse daqui de baixo que, no caso, depende da experiência. Mas aí que eu lembrei, né? Eu li agora, que eu tinha botado uma anotação aqui em cima. Aí, pela essa anotação, fica mais fácil de entender. Depois eu vou mandar uma mensagem embaixo, dizendo, né? Como posso dizer? Que depois daqui tem uma nova definição, no caso. Porque o que seria juízo sintético analítico? Que ele não traz um conteúdo novo. É como aqui na definição. No caso aqui, uma característica do juízo analítico, né? Aquele que não traz um conhecimento novo. Dizendo aqui, ó, o triângulo tem 3 ângulos. Mas já está contida na definição de triângulo que ele tem 3 ângulos. Então, aqui não tá trazendo nenhum conteúdo novo. Mas diferente do sintético, que ele traz em si um conteúdo novo. E tem outro exemplo aqui que ele deu, né? Eu não sei de um juízo sintético. Assim, dá um exemplo, sabe, que ele deu. Tem essa explicação aqui, que ele deu, do juízo analítico, né? Que é aquele que não traz um conteúdo novo. Ele deu um exemplo aqui. É que o ouro é metal. A gente já sabe, pela definição de ouro, que ouro é metal. Então, só pelo conceito, a gente já sabe que ouro é metal. Eu acho que agora que eu revi isso daqui, eu acho que eu comecei a entender isso daqui. Né? Por exemplo, o ouro é metal, então temos aqui o sujeito e temos o resto predicado. Não acrescentou nenhuma nova informação, portanto, é um juízo analítico. Só que, como é que a gente diz aqui, né? É metal. É metal o quê? Tem muitas coisas que é metal. Então, a gente não consegue, do predicado, dizer o que ele é, ir para o sujeito. Então, por isso que do predicado acrescentaria uma nova informação. Por isso que é sintético. Diferente do analítico, que eu já tenho o meu sujeito e eu tenho meu predicado. Mas aí, né, o sintético, ele tem o predicado que ele não se liga ao sujeito. Voltando aqui, eu acho que eu tô repetindo, mas que é para dar mais ênfase, sabe? Porque primeiro eu não soube explicar isso daqui. Né? Aí agora eu tô explicando mais. Tô explicando, na verdade, né? Explicando, mas não explicando. Então, só trocando aqui. Usando aqui. O ouro é um metal. O ouro é sujeito e o predicado é um metal. É um metal, a gente não consegue ligar um sujeito, porque não é só o ouro que é de metal, tem outras coisas que também é de metal. Por isso que ele está adicionando uma informação nova. Deixa eu ver aqui um exemplo que seria metal. Eu não sei se é metal, não sei qual a definição de metal, mas, por exemplo, aqui, essa tesoura que está bem acabadinha. É metal. É metal o quê? Então, adicionaria uma informação nova. No caso, a tesoura. Uma coisa que a gente não sabia. Então, voltando aqui, né? Só para dar ênfase mesmo aqui. Juízo sintético a priori. É o que há
Crítica da razão pura tenta ver se é possível. Eu agora que eu tô percebendo aqui que eu botei 2 set, né? Set aqui e set aqui. Mas eu acho que é mais uma continuação. Né? Mas enfim, eu tinha falado do 5, agora do 6. Tem aqui, né, o juízo sintético a priori, né, que se adquire um conhecimento antes, um conhecimento sintético antes da experiência. No caso, juízo sintético, ele quer dizer que traz um conteúdo novo, que traz um conteúdo novo antes da experiência. Eu não sei se eu já tinha falado no vídeo sobre que eu anotei 2,7 aqui, né? Eu tô me sentindo Temer agora, quando ele foi falar e começou a ficar rouco. Né? Mas enfim. Como eu disse, né? Eu anotei 2,7 aqui, mas eu acho que um continua o outro, mas eu não tenho tanta certeza. Não sei qual foi o tipo de anotação que eu fiz aqui. Né? Mas enfim. Juízo sintético a priori, né? Eles tentaram fazer metafísica, mas não investigaram se isso era possível. E que a metafísica, né, é um sentido sintético a priori. No caso, se adquire um conhecimento sintético, ou seja, que traz um conteúdo novo antes da experiência. Aí, eu passei de novo aqui para esse set, né, que precisa da experiência. Na verdade, eu acho que começa aqui, né? A posteriori, que depende da experiência. Oxi, eu tava gravando. Tem a posteriori, que depende da experiência, que é da ordem do sensível. Então, as pretensões da metafísica vão por água abaixo. Eu não vou saber te explicar o porquê disso aqui, que eles vão por água abaixo. Na hora eu entendi, mas agora eu tô esquecida. Mas só testando aqui, né? Vamos supor aqui Deus. Das provas da existência de Deus. Ou Deus no geral. Né? Que é um problema metafísico. A gente... sei lá. Não sei explicar isso daqui não, esqueci. Ok, depois daqui, que é o 7, deixa eu caçar aqui o 8. Tá aqui o 8. Tem algumas definições que isso tu vai encontrar quando tu for ler. A parte que eu mandei, que a gente leu, né? Que o espaço não é um conceito a priori. Eu não sei porque aqui eu botei dicotomia. E aqui tem um sinal de perguntinha, provavelmente eu fiquei em dúvida aqui.